Amados amigos, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, em nossas vidas, nos guardando, nos livrando de todo o mal. Que Deus abençoe a cada um dos que assistem este vídeo e que meditam sobre estas palavras e consultam na Bíblia Sagrada Católica, que é nela que eu faço estas mensagens, esses estudos que são enviados para vocês diariamente. Hoje nós vamos falar num povo escolhido de Deus, mas que tornaram-se idólatras, o povo de Israel. Como eu já lhes disse antes, o povo se seguia naquela época e em nossos dias também. Nós seguimos sempre os nossos dirigentes, o nosso presidente, seja ele quem for. O que estiver na época, nós temos que estar com ele e seguimos todos os seus costumes. Passamos a obedecer às leis que ele impõe a nós e assim nós vamos vivendo e passando o tempo. Naquela época o rei, não é? Certamente não era católico, porque naquela época não tinha, mas eles adoravam os deuses, né? Aqui a referência faz ao Deus Sol. Mas tinha muitos deuses que eu já dei, inclusive a relação dos deuses aqui. E é muito importante que nós aprendamos, como diz a Bíblia católica, e a Bíblia cristã também, só que o vocabulário é um pouco diferente. A Bíblia católica diz Javé, a Bíblia católica usa Deus, né? Mas são os mesmos. Nós vamos falar hoje num estudo muito importante, o Vale dos Ossos Secos. O povo de Israel, idólatra, estava peregrinando no deserto, sem pátria. E justamente esse vale é Deus se referindo à idolatria do povo de Israel, que foi dissipada. Foram realmente castigados exemplarmente para que fossem exemplos para os nossos dias. E eles, já há muito tempo, peregrinando, então Deus encontra com Ezequiel, aliás, e começa esse diálogo entre eles. Nós podemos passar para os nossos dias e fazer algumas perguntas. Por exemplo, você está sem esperança? Não tem mais esperança? Está desenganado da vida? Você se acha mesmo? Já se esgotaram todas as possibilidades de você se recuperar? O vício está lhe dominando, a inveja, a intriga está lhe dominando? Você não tem mais forças para vencer? A Bíblia nos oferece as oportunidades de uma nova esperança surgir em nossas vidas. Deus tem para você, porque Ele é Deus do impossível. Ele pode transformar todas as situações, as mais difíceis, nas mais fáceis possível para aquele que está em desespero, em angústia, em sofrimento e dor. O estudo bíblico de hoje fala sobre os ossos secos e remove uma nova esperança. Lhe dá uma nova esperança em Deus, hoje mesmo, de sair desse sufoco que você está. E Jesus, na pessoa de Deus, disse para Ezequias: profetize a estes ossos. Era um vale cheio de ossos secos.
Esses ossos representam Israel, desobediente, infringindo os mandamentos de Deus, fazendo tudo que era errado, faziam nada certo, tudo era errado. Faziam o que queriam, esqueciam do verdadeiro Deus, que os libertou do Egito, não é? Mas que ainda estavam. Isto aqui é porque eles não tinham pátria. E Deus iria juntá-los em uma nova pátria. E profetizou. Ezequiel era um profeta judeu que morava na Babilônia, estava lá, também como escravo. Certo dia ele teve uma visão, em que Deus o levou a um vale cheio de ossos muito secos. Tinha carne, não tinha nada, seco, 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 seco mesmo. Então Deus lhe perguntou se era possível aqueles ossos voltarem à vida. Ezequiel disse: Senhor, eu não sei não. Eu não sei essa resposta. Mas Deus lhe ordenou que ele profetizasse vida sobre aqueles ossos. Olha que responsabilidade. Deus pode fazer isso com você. Você que está indo de encontro a Deus, está sempre criticando, tem sempre uma palavra de desestímulo, né? Querendo tirar a pessoa do caminho certo. Tenha cuidado, viu? Tenha muito cuidado. Então ele disse: profetiza. Profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. A Bíblia católica, eu uso mais esse termo Senhor, que é muito mais agradável a mim. E eu acho a todas as pessoas do que Javé. Assim diz o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, teu Deus. Ezequiel 4:6. E serão assolados os vossos altares, e quebradas as vossas imagens do sol, e derribarei os vossos traspassados diante dos vossos ídolos. A Bíblia católica diz altares e cipós. O nosso português é mais claro, não é? Então é preciso que nós conheçamos este Deus e que Ele resolve tudo, não há nada impossível para Ele. Aí lá vamos para Ezequiel 37, 5, 6. Assim diz o Senhor Jeová, Senhor Javé: a este eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que sou o Senhor teu Deus. Estou repetindo que é para você gravar e ver o poder desse Deus poderoso que os crentes, que os cristãos verdadeiros pregam. No versículo 8 ele diz: profetizei, pois eu como me for ordenado. E enquanto eu profetizava, ouviu-se um ruído. E houve uma agitação e uma aproximação de ossos a ossos, cada qual na sua articulação. É maravilhoso o poder de Deus, né, amigo? Não é, meu irmão? Eita coisa gloriosa, é benção. E ele olhou. Olhei novamente. Havia carne sobre eles, músculos, e depois pele humana. Apesar disso, os corpos não tinham vida. Já tinham carnes, já tinham ossos, já tinham nervos, certamente já teria sangue, mas não tinha vida. Aí no versículo 11 ele diz: depois disso o Senhor me disse o que significava aquela visão. Filho do homem, estes ossos representam o povo de Israel. Os israelitas andavam dizendo:
nós não passamos de um monte de ossos secos. Já não temos mais esperança. Nossa nação acabou, terminou, acabou com tudo. Uma vez por todas, somos ossos secos. Veja que lamentação, não é? Desencanto, desânimo, falta de fé, de esperança. E Deus mandou Ezequiel profetizar. No versículo 12, ele diz: por isso, Ezequiel, anuncie aos israelitas a mensagem do Senhor Deus. Abrirei as sepulturas do exílio. Olha aqui, que eles estavam aonde? Na Babilônia, como escravos exilados. Abrirei as sepulturas do exílio, povo de Israel. Farei os israelitas se levantarem e levarei o meu povo de volta à terra de Israel. Isso aconteceu, né? Em 1948, quando Israel recebeu do presidente da ONU, era um brasileiro, viu, gente? Era um brasileiro que era o presidente, General Mascarenhas de Moraes. Ele assinou o decreto cedendo de volta as terras que eram do povo de Deus. E já não tinha, só tinha os muçulmanos lá, que hoje brigam que querem o terreno de volta, querem a área de volta. Só que era um deserto, não tinha nada. E eles compraram terras de fora. Eles se reuniram, eles são muito econômicos, muito controlados, e todo mundo passou a cooperar com o seu país. E o deserto que era deserto, o deserto que não dava nada, hoje é uma das maiores cidades prósperas do Oriente. Maravilhoso. É lindo. Eu não estive lá, conheço por fotografias. Meu filho foi, porque na época que eu estive na Turquia, era só atravessar uma ponte em Israel, mas estava em guerra, aí não nos deixaram ir. Então, finalmente, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir os seus túmulos e tirar cada um de vocês de lá, recebereis a vossa terra de volta. É maravilhoso, Deus. Nós não perdemos nada. Você que furta de um cristão, você que assalta um cristão na rua, ele não está perdendo. Ele está ganhando porque Deus vai restituir tudo a ele. Em Ezequiel 37, ainda 14, colocarei o meu Espírito dentro de vocês, o Espírito Santo, e assim vocês voltarão a viver. Então eu lhes darei novamente a posse de sua terra. E finalmente vocês saberão que eu, o Senhor, fiz estas promessas e hei de cumprir o que prometi. Em 1948, foi inaugurada a cidade de Israel com a capital em Tel Aviv, que significa cidade das árvores verdes. Era um deserto mesmo, no final do deserto do Saara. Ezequiel era um homem fiel a Deus. E cumpriu o que Deus profetizou sobre os ossos. Uma coisa incrível aconteceu. Os ossos se juntaram e os músculos, os tendões, a pele, voltaram a aparecer sobre eles. Já não eram só um monte de ossos, eram corpos humanos inteiros restaurados. Só havia um problema, não estavam vivos. Então Deus mandou Ezequiel profetizar outra vez sobre eles. Ezequiel obedeceu e os corpos receberam o Espírito e ficaram vivos. Oh, aleluia! A gente sente o poder de Deus. Sinta aí você, meu irmão. O Espírito de Deus trabalhando. Ele está trabalhando em nós, nos fortalecendo, nos ajudando. Aquele mal-estar que a gente de vez em quando sente, de alguém que procura nos ferir com palavras, Ele nos renova, Ele nos fortalece. Aleluia. Deus explicou a Ezequiel que os ossos secos representavam a nação de Israel.
Depois de muitos anos de desobediência, Deus tinha castigado os israelitas, entregando-os nas mãos de seus inimigos. A cidade de Jerusalém tinha sido arrasada, o templo estava em ruínas, o povo tinha sido deportado para a Babilônia, sofrendo nas mãos dos seus algozes. Tudo isso era fruto do pecado. O povo de Israel tinha abandonado a Deus para seguir falsos deuses de pedra, de barro, de ouro, de chumbo, de madeira, e tinha se dedicado a praticar coisas que eram erradas diante da face de Deus. Como não se arrependeram, nem mudado de vida, receberam o castigo que mereciam. Agora, diante da devastação, eles reconheceram seus erros, mas perderam a esperança. A escravidão era a sua nova realidade. E eles reconheceram que Deus era soberano e se sentiam mortos, como aqueles ossos secos. É como muitas vezes nós nos sentimos quando estamos em erro, às vezes desejando que chegue alguma coisa para afastar aqueles que estão nos perseguindo, para afastar aqueles que estão nos criando dificuldades, para aqueles que estão querendo investir, que a gente sente que quer ser nossos inimigos, mas não devemos. Devemos curvar os nossos joelhos e orarmos. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que faz. Ele não promete, Ele faz. E quando Ele vê o servo dele angustiado por motivos fúteis, Ele age. E a vitória é sua, em nome de Jesus. Por vezes nós nos encontramos em situações semelhantes, sem esperança por causa de nossos pecados ou pelas circunstâncias da vida. Nestas horas, parece que a única coisa que podemos fazer é desistir e morrer, porque não há outra saída. Mas Deus nos oferece esperança. Ele